Salve galera, beleza? Eu sou o Vez, sou treinador e nesse vídeo eu vou continuar a falar sobre as interferências. Eu vou falar sobre o terceiro tipo de interferência hoje. Quero lembrar antes que eu estou trabalhando com o modelo de Programação Neurolinguística Sistêmica ou PNL Sistêmica que foi modelada por Robert Dilts e Judith Delosier. Então se você quiser pesquisar mais sobre o tema, encontrar a bibliografia, pesquise esses dois nomes. Robert Dilts e Judith Delosier, duas pessoas fantásticas que colaboraram e continuam colaborando muito com a evolução desse pensamento, dessa metodologia, dessa tecnologia que a gente chama de PNL. Tá? E eu sou até suspeito para falar porque eu acho realmente fantástica. Vamos para o nosso tema? Lembrando que eu já falei sobre dois tipos de interferência. A interferência de confusão e a interferência de conteúdo. Confusão é quando eu não sei o que fazer. E conteúdo é quando eu tenho informação demais. São dois tipos de interferência. Vamos para o terceiro tipo, que a gente chama de interferência de catástrofe. Uau, o nome já coloca a gente em posição de sentido. Interferência de catástrofe, Vez. Interferência de catástrofe. Aí tu vai pensar assim, em furacão, enchente, terremoto. Não é nada disso não. Quando a gente fala de catástrofe aqui não é externa, ela é interna, tá? Catástrofe pra gente vai ser o quê? Aprendizados limitantes, traumas, imprints negativos. Imprint, para você compreender, é uma impressão. Então, às vezes a gente tem um determinado aprendizado que causa uma impressão na gente. É um tema bastante conhecido, por exemplo, na psicologia. Tu pode procurar essa palavra imprint na internet e você também vai encontrar muito material legal para você expandir o teu conhecimento nesse sentido. Então, se eu sofri um trauma, por exemplo, na minha vida, e pode ser que isso tenha acontecido muito tempo atrás, pode ser quando eu fosse criança, quando eu tiver 2, 3 anos de idade ou antes ainda, e de repente eu sofri uma situação assim e aquilo ficou dentro de mim mal resolvido. Eu tenho já falado de coisas mal resolvidas na vida da gente, tá? E falo que muitas vezes as coisas não se resolvem sozinhas, deveriam se resolver sozinhas. Se a gente está num estado de possibilidade, o que é um estado de possibilidade? É uma situação na qual, digamos assim, falando de uma forma bem inespecífica, eu estou de posse dos recursos, dos aprendizados que eu tenho. Então, quando eu estou nesse momento, mesmo que aconteça uma situação que me limite, uma situação de perda, uma situação de repente até em que eu sofro algum tipo de violência, se eu estou de posse dos meus recursos internos naquele momento, então eu sou capaz de processar aquilo sem que aquilo se torne uma catástrofe na minha vida, compreende? Por exemplo, uma pessoa pode estar numa situação em que ela sofre um assalto, isso pode acontecer, tá? Agora, não necessariamente a pessoa fica traumatizada, compreende? Agora, se ela fica traumatizada, isso pode ser uma catástrofe na vida dela e vai influenciar o comportamento e as escolhas que ela faz no futuro. Por quê? Porque aquilo ficou mal resolvido dentro dela. Então, é uma coisa muito comum com pessoas que passam por situações em que elas sofrem algum tipo de violência. De repente a pessoa, ela, sei lá, teve uma situação na vida dela em que ela estava no banco e o banco foi assaltado. Talvez não tenha acontecido nada diretamente com ela, mas aquele estresse, aquela tensão, talvez alguém tenha dado um tiro e aquilo vira uma catástrofe, é o aprendizado que fica dentro dela. Então, de repente, no futuro, ela precisa voltar ao banco. E só de chegar perto do banco, ela já começa a ter uma reação que começa a travar. Esse é um exemplo de um aprendizado que ela teve no passado que está influenciando o presente. Tá? Aqui eu estou falando já de uma coisa da pessoa mais adulta. Agora, quantas situações em que a gente viveu, ou pelo menos, para não generalizar, a gente falar a maior parte de nós, de alguma forma, tem uma ou mais catástrofes na vida da gente. Situações em que a gente sentiu um abandono, alguma coisa assim. E isso não está ligado, não está ligado ao tamanho da experiência. É como eu falei, pode ser também que você tenha uma pessoa que passe por uma situação como um assalto e que ela não fique traumatizada, ou seja, ela conseguiu processar aquilo de uma forma saudável para ela. Ou seja, o que eu quero dizer? As emoções que ela sentiu naquele momento, fossem raiva,
fossem medo, ela conseguiu processar aquilo e aquilo foi embora. Agora, uma outra pessoa, numa situação às vezes até menor, vamos dizer assim, pode criar um trauma ou um aprendizado extremamente limitante a partir da mesma experiência. Porque não é a experiência que necessariamente vai causar a catástrofe. O que vai causar é quanto que aquela pessoa tem de recurso interno para lidar com aquilo naquele momento. Então, para quem já de alguma forma já está em contato ou com a área de coaching ou com a área terapêutica ou já conhece PNL, só pelo que eu falei já dá para começar a entender, pô, peraí. Então, a gente tem uma facilidade, vamos dizer assim, para ter mais catástrofes na infância, certo? Certíssimo. E principalmente na primeira infância, que vai até uns 7 anos de idade, mais ou menos. Por quê? Porque é o momento em que a gente tem pouco recurso interno e a gente depende muito dos adultos que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade, ela precisa ser o quê? Ser amparada pelos pais ou por quem faz a figura de pais para aquela pessoa. Só que quando os adultos também não têm recursos, por quê? Porque às vezes os adultos também podem ter as suas próprias catástrofes, compreende? Então, uma situação de abandono pode ser uma catástrofe para aquela pessoa. Então você pode ter uma pessoa, por exemplo, que foi abandonada pelo pai ou que foi abandonada pela mãe, e aí aquilo cria um aprendizado que vai gerar uma interferência lá na frente. Então ela fica com sentimentos negativos que ficaram presos lá atrás, só que eles causam efeito no presente. Por quê? Porque a gente vai armazenando as experiências da gente em coleções, tá? Coleções de aprendizados. Esse conceito vem de um modelo chamado de Gestalt terapia, de um terapeuta fantástico chamado de Fritz Perls, e a Gestalt terapia é uma base muito importante para a PNL, porque a PNL foi construída muito a partir desse modelo. A gente trabalha com coleções de aprendizados, onde a gente vai ter algo que faz aqueles aprendizados serem similares. Quando a gente fala assim de trauma, de catástrofe, né, a maioria das pessoas já pensam assim, poxa, pensam em grandes coisas, né, sei lá, a mãe pegou o bebê recém-nascido e jogou no lixo, né, torturou, coisas do tipo. Existem essas coisas no mundo, só que peraí, não é isso que acontece o tempo todo, compreende? Há muitas situações de catástrofe que são causadas por coisas muito, muito pequenininhas, entende? Só que, de repente, eu também era muito, muito pequenininho. Eu vou dar um exemplo. O ser humano funciona assim. A gente cresce dentro da barriga da mamãe, fica lá mais ou menos 9 meses, certo? Onde a gente não tem noção de separação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para o bebê que está lá dentro da barriga da mãe, o que a mãe sente, ele sente. O que a mãe come, ele come também, compreende? E se a mãe se estressa, ele também se estressa. Se a mãe fica com raiva, de alguma forma ele também percebe aquilo. Só que não tem ainda filtro para poder classificar aquela experiência, compreende? Então, de repente, a mamãe está numa situação em que ela tem uma briga, uma discussão com o papai. E, de repente, aqui nessa situação, mamãe e papai são pessoas que não têm muita inteligência emocional. E essa briga escala e elas se ofendem, em alguma situação pode até ter agressão física, compreende? E aí o bebê está lá dentro da barriga e ele de alguma forma, ele já tem ali o aparelho sensorial dele funcionando, ele está captando estímulos, compreende? Só que ele não tem como processar aquilo, ele não tem como dentro da cabeça dele falar assim, não, peraí, essa briga ali é uma situação natural de casal, ou acontece, ou são eles que estão com sentimentos negativos, tal, não. É aí que a inteligência emocional, até na educação dos filhos, é muito importante. Porque, será que tem como a mãe... Eu não sou mulher, não sei, então assim, mulheres, por favor, se quiserem comentar isso, eu agradeço, tá? Agora, eu penso assim, será que tem como a mulher ficar, quando está grávida, ficar 9 meses, e 9 meses ela está o tempo todo se sentindo bem, como eu estou bem, será que ela não tem irritação? E assim, o corpo fica grande, principalmente quando está já, né, lá pelo 8º mês, é complicado para dormir, tem que ficar indo no banheiro o tempo todo.
E aí? E a mulher pode ficar irritada, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente tem inteligência emocional, a mãe pode aprender a separar essas coisas. Ou seja, literalmente, ela pode conversar com o bebê dela e explicar, falando assim, olha bebê, né, baby, pode falar pelo nome que quiser. Eu tô me sentindo assim, mas é a mamãe que está se sentindo assim, você pode ficar tranquilo, tal. Esse tipo de coisa não só funciona, como a gente já tem hoje no mundo, a gente já tem evidências de que quando há esse tipo de conversa entre a mãe e o bebê, o pai também pode conversar, tá? A criança já nasce com uma estrutura emocional mais sólida, vamos dizer assim. Lá na frente, é mais provável a chance de tirar nota boa na escola, é menos provável a chance de desenvolver um padrão de dependência. Compreendeu a ideia? Mesma coisa, será que não tem um conflito? Agora, tirando situações drásticas, estou falando de conflitos mesmo, conflitos que a gente vive no dia a dia, onde às vezes a gente tem uma discussão de relacionamento, um desentendimento de opinião. Não estou falando de briga, de violência, não. Eu estou falando de diferença de opiniões, coisas que acontecem na vida da gente, onde muitas vezes ficam sentimentos negativos dentro da gente. Isso não acontece com você? Eu tenho certeza que isso acontece com você. Não estou falando que você vai tretar, não, mas às vezes tu ficou lá com uma coisa e ficou com um ranço, né? Às vezes ficou isso com a pessoa que você ama, compreende? É aí que entra. Já desde criança é importante que a gente aprenda, né, a separar, ou melhor, é importante que os adultos ensinem as crianças a separarem as coisas, entendeu? E muitas vezes eles não conseguem, por quê? Porque lá atrás, quando eles eram crianças, também não aprenderam. Compreendeu? Então, sim, de repente está lá a criança, e aqui, de repente, não é mais recém-nascido. Vamos dizer, a criança está lá com 3, 4 anos de idade e ela está lá na sala brincando. Muita gente acha que as crianças não percebem o que está acontecendo. Elas percebem sim. Elas estão ligadas em tudo, muito mais do que nós adultos. E de repente o pai e a mãe têm lá um desentendimento, podem se estressar um pouquinho mais. Qual é o casal que não tem uma diferença de opinião, eventualmente? Compreende? Agora, quando esse casal tem ali uma boa estrutura emocional, estão alinhados, têm inteligência emocional, eles podem aprender a separar isso da criança, simplesmente explicando para a criança, ó, papai e mamãe tá com uma diferença aqui, mas não é nada contigo, continuamos te amando. Isso, por exemplo, protege aquela criança de vivenciar uma catástrofe na vida dela, compreendeu? Porque a catástrofe será ela internalizar esse aprendizado como que a gente chama de imprint, por exemplo, ou como até um trauma, muitas vezes. A diferença entre trauma e imprint é muito significativa. É desafiante falar isso, assim, procurar explicar na simplicidade, porque são conceitos profundos. Agora, de uma forma bem simples, tá? Digamos assim, o trauma, ele é uma ferida. Digamos assim, eu fui lá e cortei meu braço, fiz um corte no meu braço, então eu tenho um trauma no meu braço, compreende? Por isso que os médicos, né, a medicina usa essa palavra, trauma, compreende? Agora eu posso também ter um trauma emocional, que é uma ferida emocional. E aí uma porção da minha energia ali fica presa. Eu não estou falando de nada místico, esotérico, eu estou falando de energia mesmo, energia física, neurônios, compreende? Ficam ali presos naquele aprendizado. Compreende? É aí que há o perigo de eu criar uma generalização, ou seja, crenças. Então, de repente, eu aprendi que todos os casais se detestam, compreende? Isso ficou, e pode ser que isso tenha sido instalado em mim muito antes de eu começar a raciocinar sobre isso, porque é só mais tarde que vem pra gente a parte do desenvolvimento lógico, do desenvolvimento analítico. Agora, quando a gente nasce, a gente já tem o emocional funcionando. E aqui que está o grande desafio, porque a gente não sabe lidar com aquilo. Então a gente deveria ter adultos ao nosso redor que tenham um bom alinhamento emocional. Quantos adultos você conhece que estão alinhados emocionalmente? Então tu já começa a entender o tamanho da questão aqui. Percebe? Agora, a coisa também não precisa ser muito drástica, não. Porque, voltando aqui a falar da gravidez, então tá, por 9 meses ali o bebê esteve conectado à mãe o tempo todo. Aí de repente chegou um momento e
o bebê nasceu. Aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com todos nós. O que aconteceu nesse momento? Então há uma separação ali da mãe. Então já não está mais no mesmo corpo. O bebê, digamos assim, já é uma entidade ali separada da mãe. Só que logo de início ele não tem ainda essa consciência de separação. Isso vem com o tempo. Então, num primeiro momento, há sim essa percepção de afastamento. E aí a mãe fica lá com o bebê. Ok, a mãe fica junto, fica conversando, fica dando carinho, fica alimentando, cuidando, limpando, tá? Excelente. Só que a mãe tem as necessidades que todo mundo tem. Então a mãe também precisa em alguns momentos se separar do bebê. Porque a mãe precisa, por exemplo, tomar banho, precisa ir ao banheiro, precisa fazer as coisas que todos nós precisamos fazer. Então, de repente, sabe, a mãe está lá com o bebê recém-nascido no berço, e ela está do lado ali, está cantando, está cuti-cuti falando com ele, e ele está sentindo esse acompanhamento. O bebê também não tem ainda uma boa noção de tempo, compreende? E de repente pode acontecer o seguinte, pode acontecer de ter tocado a campainha e a mãe precisa se ausentar daquele quarto para ir atender a campainha. E ela vai lá, de repente, ao carteiro fazendo uma entrega, uma coisa rápida, coisa que leva 5 minutinhos. Só que são 5 minutinhos de ausência. Ela não está ali do lado do bebê. E o bebê pode se sentir abandonado nesse momento. Tá aí. Isso, apenas isso, já pode ser o suficiente para causar uma catástrofe na vida daquela pessoa. Eu não estou falando que isso é sempre, eu não estou falando que a mãe vai atender a campainha e o bebê fica traumatizado. Eu não estou falando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, cuidado com a generalização. Eu estou dando aqui um exemplo hipotético de algo que possa acontecer. É até bem comum, mas não é sempre não. Aí é que está a situação em que a mãe poderia sim falar para o bebê, a mãe já está vindo, tá? Eu só vou ali e já volto, estou com você. Mas vocês vão me falar, mas o bebê não entende o que a mãe fala, né? Porque não tem linguagem ainda. Não tem linguagem, mas ele entende, ele sente o sentimento de que a mãe está junto, compreende? E aí é que tá, a gente está falando de emoções e sentimentos aqui. Compreendeu a ideia? Então, se eu tiver na minha vida um sentimento de que eu fui abandonado, e olha que eu estou falando aqui de uma coisa simples como a mãe atender a campainha, tá? Então, há situações, sim, a gente sabe disso, em que verdadeiramente há o abandono. O pai pode abandonar, a mãe pode abandonar, ambos podem abandonar, e para o bebê isso é uma catástrofe. Deu para entender a ideia de catástrofe? Para nós, na PNL sistêmica, não tem a ver com quem está fora. A catástrofe ela é interna. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. A pessoa pode ter se casado, homem ou mulher, tanto faz, e ter tido uma experiência de relacionamento muito pobre, miserável mesmo, com muita dor. E isso pode ter sido uma catástrofe na vida da pessoa. Essa pessoa pode se separar e pode ser que ela nunca mais queira estar em um relacionamento de casal, compreende? Por quê? Porque ela foi tão ferida lá no passado que ela não quer mais nem saber disso. Porque talvez ela quisesse mesmo ter um relacionamento saudável, um relacionamento de trocas positivas, ganha-ganha, um relacionamento ecológico, e pode ser que ela se impeça de fazer isso. Isso a gente chama de autossabotagem. E aí, se você viu, eu tenho um vídeo lá, um vídeo que eu fiz em 2015, que eu falo de autossabotagem, procura lá no nosso playlist, tá muito legal o texto daquele vídeo, eu até tinha mais cabelo na época, tá? Mas aquele vídeo eu falo sobre autossabotagem, então aquele vídeo complementa, de certa forma, esse tema de catástrofe. Beleza? Então, catástrofe é interna, é um aprendizado que me limitou, é um trauma, é algo no qual eu fiquei, de alguma forma, e continuo limitado até hoje, e pode, sim, me impedir de atingir o meu objetivo. E para fechar rapidão esse vídeo, eu vou te falar uma coisa que causa uma catástrofe dentro da cabeça da criança. E não é só bebê não, tá? Criança com 5, 6, 7, 8, 10 anos. É terrível. Ela causa catástrofe até para adulto. Eu vou te falar o que é. É quando você tem pessoas significativas em posição de autoridade, tá?
Mãe, pai, tio, tia, padrinho, madrinha, professor, professora. E essas pessoas, gente, a gente está no século XX, século XX não, a gente está em 2020, no século XXI, e eu vejo ainda essas coisas, eu fico, gente, como pode? É quando você tem um adulto, numa posição de autoridade em relação à criança, ofendendo essa criança, falando, você é burro, você é estúpido, você não vai conseguir nada na vida, você vai morar. Olha, falar isso para a criança é uma catástrofe.